Então, estamos voltando a mais uma aula. Os nossos amigos estão entrando. Vou aproveitar e já vou ir compartilhando a tela para nós adiantarmos até o pessoal entrar. Então, vamos lá, pessoal. A gente estava falando sobre compras e o estilo, né, o nosso estilo de comprar. Às vezes por impulso, viu a plaquinha promoção, vai lá e corre e compra. E lembrando, nem sempre a plaquinha promoção está na promoção. Às vezes é uma forma da empresa chamar a atenção do público, né, do cliente para aquele produto, mas às vezes o preço que está sendo praticado é o mesmo da semana passada. E o pessoal viu muito isso na Black Friday, né, em que às vezes fala lá de R$ 5.000 por 999. E aí você vê que o ano inteiro o preço praticado foi 999. Então é uma prática ilegal até, né, das empresas fazerem isso, dizer que o preço é e na verdade ele sempre foi o mesmo, mas é assim que funciona. Às vezes as empresas agem dessa forma para chamar a atenção do consumidor, o que não é o correto, mas nós precisamos ficar atento porque é o que acontece. Uma outra questão também, quando a gente busca um preço mais barato, tem que tomar cuidado na questão da qualidade. Será que aquela qualidade é a mesma do produto que o outro fornecedor está me oferecendo? E a questão também da validade. Às vezes, para se livrar logo daquele produto que está próximo a vencimento, as empresas reduzem o preço. Só que sempre tem que tomar aquele cuidado. Eu vou ter tempo hábil para repassar para o meu cliente esse produto antes de vencer? Então, sempre essa questão do preço tem que sempre ser avaliado, né? Qualidade, validade, condições, para ver se o que você está comprando realmente é um produto que vai atender a tua expectativa e a tua necessidade. Então, compete ao setor de compras algumas atividades abaixo. Primeira atividade: selecionar e qualificar fornecedores. Então, nem sempre você vai comprar tudo de todo mundo. O que se aconselha? Que você tenha, no mínimo, 3 cotações. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cotação, o que é orçamento, tá? Vai ficar para o finalzinho da aula. Então, sempre 3 cotações, 3 pesquisas de fornecedores diferentes. E aí, nessa cotação, eu preciso qualificar esse fornecedor. Então, meu esposo, ele trabalhou na Dequimar e lá ele tinha a função de controlar os contratos e cadastro de fornecedores. Então, não importa se o fornecedor era o fornecedor da água da empresa, água que eu falo, água mineral, né, aqueles galões, ou se era, de repente, serviço de motoboy, era um fornecedor. Ou se era qualquer outro tipo de fornecedor. Ele precisava ter um cadastro na empresa, onde é feita a solicitação do CNPJ dessa empresa, das outras informações,
essa empresa é consultada. Então, não é de qualquer pessoa que eu vou comprar. Essa pessoa é uma pessoa legalizada, tem CNPJ? Estou falando isso a nível de empresa, tá? E para a nossa vida pessoal, a gente deveria tomar esse cuidado também. Então, a pessoa tem CNPJ, emite nota fiscal, eles consultam até se a empresa tem dívidas. Por quê? Porque às vezes você faz uma encomenda muito grande de mercadorias e a empresa não tem capital suficiente para te repassar aqueles produtos. E aí o que que acontece? Faltou o produto, dependendo da empresa, a tua produção para. Então, o teu fornecedor, ele sempre tem que estar entregando no prazo combinado. Não pode atrasar, não pode falhar, porque dependendo do tipo de empresa que você tem, você não vai ter o produto para oferecer para o cliente. Eu lembro uma vez que eu fui no supermercado Dia e eu cheguei lá, as gôndolas estavam vazias, né? Tinha uma coisinha ou outra e eu fiquei assim espantada. Falei, nossa, eu nunca vi o supermercado tão vazio. E aí eles falaram, não, é porque não houve a entrega ainda. A gente está aguardando esse caminhão chegar desde a madrugada. Ele não chegou e espera-se que ele vai chegar ainda no final da tarde. Então imagina um supermercado em que os clientes estavam entrando e não tinha mercadoria. Eu acho que na época eu estava querendo fazer um bolo salgado e eu precisava de pão puma, então uma quantidade grande de pão puma. E aí eu fui especificamente para pegar esse produto, né, para comprar esse produto e não tinha. O que que acontece? Faz com que o cliente vá para outra empresa. Se eu chegar em outra empresa e ver que lá tem condições melhores, um preço talvez até um pouco mais caro, mas que compense, eu posso fazer essa opção de trocar. Então, a falta do produto faz muitas vezes que a empresa perca cliente para o seu concorrente. E aí, qualificar esse fornecedor. Se esse fornecedor estiver com a documentação toda certinha, então ela é qualificada a me vender. Essa questão da nota fiscal também é importante. Às vezes nós compramos as coisas, né, de qualquer pessoa e aí não tem a questão da garantia que foi citada lá no nosso brainstorming. Mas tudo precisa ter garantia. Como é que eu compro um produto, chegou em casa, eu verifiquei que o produto tem defeito e eu não posso trocar. Aí, às vezes, eu chego na loja e eles falam assim, ah, mas você não comprou aqui. Você tem nota? Então, às vezes, acontece de ter esse tipo de situação. Avaliar o desempenho dos fornecedores. Então, uma vez que eu cotei, que eu escolhi um fornecedor vencedor, eu preciso avaliar o desempenho desse fornecedor durante todo o período que eu estiver trabalhando com ele. Ele sempre entrega no prazo, ele sempre me oferece condições de pagamento que eu consigo também cumprir, ele me entrega produtos de qualidade. Então, essa avaliação também faz parte da competência do setor de compras. Negociar contratos. Então, além de cuidar dos contratos, ele também tem que negociar. Negociar melhores condições, como a gente acabou de falar. E o que é legal? Quando você quando você busca a cotação com vários outros fornecedores, no mínimo 3, abre-se uma concorrência. Então, quando você vai analisar aquela tua gama de fornecedores que você tem, você pode negociar. Poxa, né? Chega para um fornecedor. Olha, eu gostei do teu preço, da tua qualidade, mas o fulano me oferece isso a mais que você não está me oferecendo. Você tem intenção de me oferecer ou eu posso escolher o outro? E aí, dependendo da empresa, você vai conseguir ali negociar e ter condições de contrato muito melhores. Comparar preço, qualidade e serviço. Então, sempre comparando essas informações para saber se você está adquirindo a melhor opção para sua empresa ou para você. Pesquisar. Hoje nós temos o benefício do celular, do smartphone e da internet. Quantas vezes eu já não fui numa loja, por exemplo, fui lá comprar uma geladeira.
Tô lá na loja física, abri a geladeira, olhei, aí eu vou pegar o celular e vou ver, né? Digito ali, olha, eu vi essa geladeira tal marca. Quanto que tá na internet? Se eu vejo que o preço não está muito distante e eu preciso levar aquilo, né? Preciso de uma entrega imediata, eu vou comprar na loja. Agora, uma vez eu fui comprar um ar-condicionado e aí a diferença no site era de quase R$ 1.000 a menos. E aí eu falei assim, olha, gostei do aparelho, mas por que na internet está oferecendo uma condição muito melhor? A diferença é enorme, muito grande. E aí ela falou, mas o site é o site, a loja física é a loja física. Aí eu falei, me desculpa, mas eu tô numa situação financeira onde eu preciso economizar. Então eu vou escolher a loja, né, do site. E aí eles entregaram tudo bonitinho, deu tudo certo. Então essa forma de pesquisar hoje está muito mais fácil que antigamente, porque antigamente você tinha que ir de loja em loja, dependendo do produto. Chegava lá, estava escrito promoção, mas você não sabia se né, na mesma cidade tinha outra loja que te oferecia uma condição melhor. Então, hoje, a internet e o smartphone facilitou a nossa vida. Programar as compras. Então, lá naquele meu escritório lá, que eu falei que tinha um problema da folha de sulfite, o que eles começaram a fazer? Programar as compras. Então, se eles tinham uma noção que durante um mês a gente usava 10 caixas de folha de sulfite, quando completasse os 25 dias antes de terminar o mês, já se fazia o pedido. Então, já se chegava com um pouquinho de antecedência, mais quantidade de folhas. Nós tínhamos pouco espaço para armazenar. Então, não dava para comprar 50 caixas e deixar lá esperando o pessoal usar. Só, né, cabia 12, 13 no local onde ficavam as folhas de sulfite. E é uma montoeira muito grande de folha. Então, ela começou a programar essas compras. Todo dia 20, 25, ela já ia lá, já fazia o pedido, porque era um fluxo que se estava gastando com frequência. Então, na nossa casa, a gente faz isso. Se a gente for parar para pensar, nós programamos as compras. Tem gente que faz compra de 15 em 15, tem gente que só vai uma vez no mês comprar o básico, né? Arroz, feijão. E aí, na parte de legumes e verduras, vai toda semana. Então, se faz uma programação de compras. Você não vai antes, você não vai depois. Eu lembro que nessa época do coronavírus, eu já tinha algumas coisas armazenadas aqui em casa, como arroz, feijão, que eu já tinha comprado com preço melhor, já esperando esse aumento no futuro. Mas eu não esperava a Covid. Então, quando aconteceu, né, aquele tumulto que ninguém sabia quem que tinha, quem não tinha, como se pegava, eu já tinha né, um bom estoque aqui desses produtos básicos. Mas aí eu fui lá, comprei por uma quantidade maior do que eu utilizava no mês. Para mim foi bom, porque demorei mais para ir no supermercado, né? Mas ao mesmo tempo teve aquele gasto de uma vez só. Você vai no mercado, gastava, por exemplo, 500, aí você gasta 1.000. E de onde você tira essa diferença? Então, saber programar dentro das empresas vai fazer toda essa parte financeira também da empresa se ajustar. Meriane falou assim: a maioria das compras que faço, busco sempre desconto e falo que a concorrência está dando maior oferta. Eu choro no valor. Perfeito. Então, nós temos que aprender e ter essa habilidade de negociar ou pechinchar, né? Como a gente costuma dizer. Então, essa pechincha não é algo ruim, né? Se você consegue negociar, e mesmo que você não consiga baixar o preço, mas ganhe um brinde, alguma coisa a mais, você está saindo no lucro. Então, não, a gente já tem. A gente sempre vai tentar o sim, porque nessa pechincha, nessa negociação, muitas vezes você consegue uma condição melhor, algo melhor que você nunca teria se você não tivesse pedido. Então, parabéns, né? A gente sempre tem que fazer esse tipo de negociação em qualquer tipo de compra que a gente faça, principalmente quando a gente estiver fazendo em quantidade maior, porque aí você pode usar aquela estratégia, eu estou comprando mais,
então eu mereço algo a mais. Estabelecer os termos das vendas. Então, o setor de compra está ligado com as vendas também. E aí, tanto o setor de vendas como o setor de compras se discute essa situação dos termos, né? Que termos são esses, professora? Às vezes são termos de conduta. Olha, pessoal, vocês vão vender. Tem empresa que não trabalha com estoque. Trabalha da seguinte forma: o vendedor vai lá e vende. E aí ele tem um prazo de 10 dias para entregar o produto na casa do cliente. Depende da situação, né? Do produto que é. E aí o cliente vai falar, tudo bem, vai lá, paga. Aí o que a empresa faz? Com essa parte do dinheiro que já recebeu, ou à vista, né? Depende das condições da venda, ela vai lá adquirir o produto. Então ela não ficou com mercadoria parada no estoque. Ela teve um prazo para entregar e foi esse prazo que ela utilizou para buscar a mercadoria com o fornecedor. Então, esse pode ser um tipo de termo de venda, né? Ou então, eles podem fazer outros acordos, vai sempre depender do tipo de empresa, do tipo de mercadoria que ela trabalha ou serviço. Avaliar o valor recebido. Então, sempre o setor de compras vai avaliar tudo que está dentro da empresa ligado a adquirir esses produtos que vêm dos fornecedores. Esse valor, né, que a empresa está recebendo é suficiente para pagar o meu fornecedor? Por que eu estou falando isso? O setor de compras, além de cuidar do fornecedor, junto com o setor financeiro, ele analisa os custos da empresa também, com água, mão de obra, luz, taxa, imposto. E aí ele tem que avaliar se esse valor que a empresa está recebendo nas vendas é suficiente também para cobrir as compras. Quantas vezes o cara, né, às vezes da pequena empresa, não sabe definir preço da mercadoria, e aí ele fala assim, bom, eu comprei por 10, vou vender por 12. Mas nesse meio ele acha que ele lucrou R$2. Sendo que ele tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, imposto. E às vezes o produto dele de 12, na verdade, está trazendo prejuízo. E ele vai perceber isso quando ele começar a tirar dinheiro pessoal dele para pagar as contas da empresa. E aí ele vai perceber, poxa, esse valor não está condizente. Então, aí que ele vai talvez buscar um fornecedor com preço melhor, ou ele vai buscar ajustar o preço dele final de venda. Prever mudanças de preços, serviços e às vezes da demanda. Então, quando se fecha um contrato com o fornecedor, tem que se tomar atenção se esse contrato te fecha em alguma situação. Por exemplo, às vezes você tem um contrato que você fechou parceria de comprar um ano com aquela empresa. E ele vai manter esse preço fixo. Mas vamos dizer que isso era um produto chamado batata. E a batata tem essa oscilação durante o ano. O que vai acontecer? Se você fez um contrato de manter R$1 o quilo por um ano, pode ser que tenha momentos que você vai estar tendo prejuízo, porque de repente não é 1 quilo que o mercado está praticando, R$1 o quilo, né? Às vezes pode ser 30 centavos, 40 centavos. Então você tem que prever essas mudanças de preço e tomar cuidado com esse contrato para que às vezes ele não feche você, não trave sua empresa e você fique refém, às vezes, do teu fornecedor. Porque a quebra de contrato, dependendo do contrato, gera multa. E essa multa, às vezes, não compensa quebrar o contrato naquele momento. Então, o Lucas fez a pergunta. O setor de compras e o financeiro são a mesma coisa em uma empresa? Mesmo departamento? Tem empresas que sim, que são geralmente as pequenas empresas. Então, o financeiro acaba assumindo esse compromisso de se responsabilizar pelas compras. Agora, empresas maiores, principalmente empresas de logística,
né? Empresas que eu falo grandes de logística, atacados, ou então, deixa eu ver quem mais, indústria. As próprias empresas aqui do Porto de Santos, muitas vezes ele tem um setor de compras específico. Alguém já ouviu falar na função comprador? Assistente de compras. Esse cara, imagina, né? Alguém que tem a função de comprar. O que você faz na vida? Eu compro, sou comprador. Então você fica pensando, poxa, uma empresa contrata alguém, paga super bem para essa pessoa gastar o dinheiro da empresa, né? Comprar coisas. Tem gente, muita gente quer se satisfazer nesse tipo de posição. Adora comprar, adora gastar. Então vai lá, sai comprando, né? O dinheiro não é seu, o dinheiro da empresa. Mas isso é uma função muito requerida, principalmente nessa época de crise. Se vocês analisarem as vagas que tem na internet, muitas vezes aumentou a procura desse profissional porque é um profissional que sabe negociar. Vamos dizer que muitas empresas faliram porque tinha comprado coisas com os fornecedores entregaram e não tinha como pagar porque não conseguiu vender. Então, se você tem um comprador, o cara é um cara específico que vai negociar com o fornecedor. E dependendo desse contrato, às vezes existem cláusulas em épocas de pandemia, em épocas de emergência, que falam, olha, se isso acontecer, a gente vai prorrogar teu prazo por 30 dias, 60 dias, né? E aí existe esse tipo de negociação. Então, se a empresa é pequena, o setor de compras geralmente vai estar junto com o financeiro. Se a empresa é grande, ele vai ter alguém específico para realizar. Quando a gente fala setor, às vezes não é um cara só, às vezes são vários. Eu tenho um cunhado que ele trabalhou uma época no setor de compras e era na Bung. Então a Bung Alimentos, né, comprava vários produtos, soja, trigo, e ele ia no interior lá das cidades, né, nas fazendas, buscar o fornecedor. Então essa era a função dele, viajar por boa parte do Brasil para encontrar um produto de qualidade para a Bung transformar em alimento e aquilo ser exportado ou ser comercializado dentro do país. Tem muitos vendedores que ganham em quantidade vendida de produtos, quando o produto é barato. Isso mesmo, que é a questão das metas de vendas. E aí eles ganhando uma comissão se eles atingem essas metas. A Luana falou assim, é quem compra os produtos para a empresa, mas tem que ter muita responsabilidade na hora de gastar. Muita, porque o dinheiro não é seu, né? E toda empresa tem auditoria, tem a parte de contabilidade. Então, às vezes, isso é um lado ruim que eu já vi acontecer. Às vezes, o cara de compras, ele vai... E a gente vê isso muito na questão pública. Apesar das licitações, de toda a parte, né, de licitação que existe dentro das empresas públicas, na privada, às vezes o cara de compras, ele faz uma parceria ilegal, o fornecedor, e às vezes o fornecedor dá alguma coisa em troca para o cara. Por exemplo, olha, eu sei que a gente está concorrendo com tais fornecedores, mas se você colocar a nossa empresa ali para ganhar, vencer aquele contrato, eu te dou, sei lá, um dinheiro por fora, eu te dou um prêmio, eu te dou não sei o quê. Então, por isso que essa função de compras requer muita questão de honestidade, porque você está gastando um dinheiro, e às vezes é um volume grande de dinheiro, só que em contrapartida você não pode receber benefício do fornecedor para você. Você pode receber um benefício do fornecedor para a empresa,
um desconto maior, né? Olha, vocês compraram tanto, eu vou te dar um brinde para a empresa. Mas às vezes tem pessoas que acabam trabalhando nesse setor e ganhando coisa por fora. É o que a gente vê muito na questão política, né? Nas empresas públicas, principalmente nessa época de coronavírus, foi liberado uma forma de comprar mais facilitada em relação a respirador, em relação a qualquer coisa de saúde, e aí as prefeituras, estados, né, começaram a comprar coisas indevidas ou muito caras. Então, o fornecedor oferecia por 500, outro por 1.000. Foi lá e comprou do 1.000. Então, quer dizer, é um cara que está à frente do setor de compras, mas que não está nem aí com dinheiro público, porque com certeza tem a questão, né, ilegal por trás, que acaba recebendo algum tipo de benefício. Então, infelizmente, é um setor de muita responsabilidade mesmo, assim como a Luana comentou, porque se você tem uma empresa muito grande, que você não consegue tá ali do lado de todo mundo, acompanhando que tudo que os funcionários estão fazendo, você corre o risco de contratar alguém que vai, né, desviar algum tipo de dinheiro da sua empresa. Então, se você vai contratar alguém para o setor de compras, tem que ser alguém muito confiável. Alguma dúvida aqui, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, comentário? Então, vamos para o próximo. Obrigada, Luana. Então, vamos lá. Gestão de gastos. Chamamos de custo todos os investimentos realizados por uma empresa para realizar suas atividades, incluindo os gastos em criação de produto ou oferta de serviço. Então, às vezes, a empresa ela não está vendendo um produto, está oferecendo um serviço. Aí você fala, professora, mas quem está oferecendo o serviço não tem custo. Será? Uma empresa que oferece serviço, ela tem custo, sim. Muitas vezes tem custo de transporte, né, da pessoa que vai realizar o serviço. O custo como é que fala? Das ferramentas necessárias para realizar aquele serviço. Se é um motoboy, vamos dar um exemplo de um motoboy. Qual que é o serviço? Levar uma carga de um lugar para o outro, levar um documento de um lugar para o outro, levar qualquer coisa de um lugar para o outro. Qualquer coisa que caiba dentro da moto, né? Mas enfim, e o que ele está gastando ali? Que custo que ele está tendo? O custo da moto, da gasolina, o custo do desgaste dos pneus e dos mecanismos daquele veículo, porque não é um veículo que vai durar para sempre. Então, mesmo quando você presta serviço, você tem custos atrelados e você tem fornecedor. Porque para o cara da moto, se ele precisa fazer uma revisão, que é o motoboy, ele vai ter o fornecedor que vai fornecer um outro serviço da revisão para a moto dele. A gasolina vai precisar de um fornecedor para gasolina. Então, você tem custos ali atrelados. Muito bem, Miriane, combustível. Então, são custos. Aí eu trouxe aqui uma imagem, né, que fala aqui da gestão dos gastos. Mas vamos pensar que aqui é uma empresa que oferece serviço ou qualquer coisa pela internet. Que tipo de gasto será que ela tem? Todo site é pago. Então, se eu quiser criar um site, claro que tem aqueles que são gratuitos, mas uma empresa, geralmente uma empresa mais sólida, ela vai pagar um site, uma página na internet. Ela tem custo com o programador, tem custo com o cara que vai controlar esse pedido. Então, ela tem vários custos também. Então, mesmo que seja oferecer um produto ou um serviço, sempre vão ter esses gastos. Nos gastos há também os insumos
gastos de energia, transporte, mão de obra, que a gente acabou de falar. Os benefícios da gestão de gastos. Então, quais são os benefícios de prestar atenção em todos os gastos que a empresa faz? Redução dos riscos do negócio. Então, todo mundo corre risco, né, quando você tem um negócio. Então, você vai reduzir, porque você vai saber gastar de forma sábia. Precificação mais eficiente e competitiva. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso oferecer, às vezes, um produto muito caro, porque eu barro aqui na competitividade. Os meus concorrentes estão oferecendo a mesma qualidade com preço menor. E eu também tenho que ser eficiente da questão de não precificar errado. Então, em vez de ganhar dinheiro, eu tenho prejuízo a cada produto que eu vendo. Aumento na lucratividade e diminuição de despesas. Então, às vezes, tua empresa está tendo uma despesa que não é necessária. E aí você vai conseguir aumentar a sua lucratividade. Melhor qualidade para produtos e serviços. Então, quando você tem um controle e você tem uma organização em saber quem são teus fornecedores, o que eles te oferecem, você consegue ter essa qualidade melhor por que tu oferece para o teu cliente final. Para calcular a margem de lucro, há necessidade de saber os valores desses recursos, iniciando a gestão de gastos. Quando não há gestão de gastos, a empresa tende a cobrar valores irreais, prejudicando as margens de lucro, volume de vendas ou até a empresa de um modo geral. O controle de gastos auxilia no planejamento, controle e desenvolvimento de outras operações na empresa. Com um bom controle de gastos, podemos obter mais segurança na definição da margem de lucro dos itens. Isso ocorre devido à ligação entre a apuração de despesas e a formação de preço do produto ou serviço. Então, vocês veem que esse setor de compras, ele tem que estar muito bem alinhado com os demais departamentos, porque através dele, olha que interessante, né? O cara só vai comprar, mas a margem de lucro também depende desse setor, também depende dessa pessoa. Então, esse controle do custo do gasto que é gerado para essa operação, ele tem que ser muito bem detalhada, calculada, verificada e sempre buscando alternativas que vão trazer uma margem de lucro maior para a empresa. Quais são os propósitos da gestão de gasto? Geração de informações sobre o desempenho e rendimento das atividades da empresa. Auxiliar o controle, planejamento e desenvolvimento das operações. Subsidiar informações na tomada de decisões importantes. Então, quando o administrador, o gerente, o dono for tomar uma posição para decidir alguma coisa, se ele tem os gastos muito bem definidos, ele vai poder fazer uma escolha melhor. Até mesmo a gente na nossa casa. Hoje, até para que eu estava estudando a aula e tudo, eu falei assim, quanto que eu já gastei? Aí peguei tudo que é débito automático na minha conta, peguei tudo que está no meu cartão, peguei a mensalidade da escola que eu vou pagar, a mensalidade da faculdade. Aí fui pegando, né? E fui colocando tudo. Por quê? Quando eu assumi um contrato, por exemplo, com uma escola, aquele contrato pode durar 1 ano. Então, eu já tenho a previsão de que durante 1 ano eu já tenho parte do meu salário comprometido com aquele gasto. Então, a gente sempre precisa saber tudo que já gastamos, né? Coisas que eu ainda vou pagar lá no futuro e que está comprometido na minha renda. Se a empresa faz isso, essa empresa vai ter um poder de decisão melhor quando ela estiver falando sobre o futuro.
e fornecedor. Então, fornecedor, eu trouxe essa imagem porque realmente é algo que tem que partir e ser justo para os dois lados, tanto para quem está comprando como para quem está vendendo. As empresas procuram encontrar diferenciais para se destacarem no mercado. E uma forma de fazer isso é o gerenciamento dos fornecedores. Esse gerenciamento passa por uma seleção, avaliação e validação de fornecedores, manutenção de cadastro atualizado para referência em negociações. Quando há eficiência no processo, há aumento na vantagem competitiva da empresa, há uma oferta de produtos de qualidade no prazo combinado com o consumidor. Essa é a principal importância do setor. Algumas razões: aumento do custo relativo dos itens adquiridos comparado ao total de receitas obtidas pela empresa. Possibilidade de compra de produtos importados. Então, hoje, você não precisa ter fornecedor só da tua região. Você pode ter fornecedor do mundo inteiro. Preços competitivos para produtos e serviços. Ciclo de vida dos produtos reduzidos, diante da velocidade crescente da tecnologia. O que adianta eu comprar um estoque do celular que lançou essa semana, se eu não sei se eu vou vender todos, e semana que vem já foi lançado alguma coisa nova, algo novo. Então, esse meu novo hoje, semana que vem ele já não é mais o novo do mercado. Então, eu sempre tenho que gerenciar essa ciclo de vida dos produtos que eu tenho em estoque, para não fazer com que esses produtos fiquem acumulados no estoque perdido. Porque quem é que vai comprar um celular que não é mais o atualizado? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu queria que vocês anotassem agora duas coisinhas para a aula de amanhã. Então, a primeira pergunta é: qual a diferença entre cotação e orçamento? Qual a diferença entre cotação e orçamento? Qual a diferença entre cotação e orçamento? Vocês vão me trazer a resposta amanhã. Amanhã a gente tem as duas últimas aulas, a sessão das 9 e a sessão das 10. E aí, a gente vai preencher planilha do Excel amanhã. A gente vai preencher questão de fornecedores. E aí eu preciso que vocês encontrem fornecedores para 3 produtos. Primeiro produto, piscina de chão. Segundo produto, máquina de lavar 10 quilos. E terceiro produto, pastel. Pastel que a gente come, pastel. O que vocês vão fazer com esses 3 produtos? Eu quero que vocês encontrem fornecedores. Então, vocês podem pesquisar na internet. Eu quero que vocês coloquem, né, no caderno o nome do fornecedor, o endereço, se tiver loja física, o endereço, se for o site pela internet, coloca o site. E o contato, e-mail, telefone, o que vocês conseguirem. Tá bom? Brenda, eu acredito que o próximo, qual é o segundo professor? Eu acho que é o... Esqueci o nome dele. O Fábio. Eu acho que é o professor Fábio. Isso mesmo. Tá bom? Estão anotados? Piscina de chão, máquina de lavar, pastel. Vocês vão anotar 3 fornecedores. Pode falar. Eu quis dizer dos produtos que são piscina de chão, pastel e falta um, que eu não peguei. Máquina de lavar. Ah, ok, obrigada. De 10 quilos, tá? E aí vocês precisam saber qual é a diferença entre cotação e orçamento.